Fala, meu povo, como é que estão? Tudo certo ou não? Beleza? Meu irmão, bom dia, primeiro, né? Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao Mopaz Podcast. Estamos aqui com mais um episódio para levar o evangelho a essa turma que gosta de ouvir daquilo que é a verdade. Antes de tudo, queria agradecer aos nossos patrocinadores, Avante, Peças a Diesel, meu irmão César. Muito obrigado, César, por patrocinar esse canal. O Kiko e a Magna, lá na Kiko Tecnologia, sejam muito prósperos aí. O Monkey Fast Food, com meu amigo Eduardo. Eduardo, obrigado. Seu Antônio, crente gosta de comer. Monkey Fast Food é o canal para você que tá com fome, meu irmão. Você saiu do culto, o pastor se estendeu um pouquinho, você tá com a broca, vai para Monkey que você vai ter uma janta boa lá, um almoço bom, um hambúrguer, qualquer coisa que você quiser comer, a Monkey tem para te oferecer. E também, aquele que gosta de comer tem que gostar de malhar, não é verdade? E a Corpus Academia tá patrocinando a gente aqui. Muito obrigado, Eric e a Osana por estar mantendo esse canal de pé. E para você que está nos assistindo, como na semana passada, você também tem um presente. Se você chegar lá na Corpus e falar que viu a propaganda aqui no Mopaz Podcast, você vai ter um desconto especial para falar lá com o Eric, tá bom? E o Anderson, quero agradecer ao Anderson, meu amigo de longa data lá de Novo Mutum, que também é patrocinador desse canal, meu patrocinador pessoa física, posso dizer assim. Muito obrigado, Anderson, pelo teu coração, pela tua mente voltado à obra. Amém? E para você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade para você se inscrever, tá bom? Não custa nada e você ajuda muito a várias outras pessoas ficarem sabendo a respeito de Jesus, tá bom? Seja co-participante dessa obra. Amém? Meu irmão, hoje eu estou aqui com o pastor Antônio, pastor da Assembleia de Deus. O senhor sabia que eu esperava os primeiros episódios? Esse é o episódio 5. Nos primeiros 10 episódios eu esperava gente da igreja da Parede Preta, gente de outra denominação, mas a Assembleia está aqui e eu sou apaixonado pela Assembleia e eu já falei para o Zielmo a respeito do ensino da palavra. Eu tenho alguns amigos e durante a faculdade eu fiz alguns amigos da Assembleia de Deus e eu sempre me deparei frente com eles conversando a respeito de Deus e tudo mais. O quão é viva a palavra pura, a Bíblia, na cabeça e no coração de quem é da Assembleia. E isso é maravilhoso. Eu vejo que o testemunho a gente dá a partir daquilo que a gente conhece, né? E a Assembleia de Deus tem ministrado muito bem a respeito disso. Parabéns, como pastor, ao senhor, né, no ensino. E é muito bom ter o senhor aqui comigo nesse episódio. Creio que vai ser edificante demais para quem assiste e para mim também que estou aqui participando. Muito obrigado. Bem, Vitor, eu, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui participando desse importante canal, conhecê-lo pessoalmente, já havia tido algumas boas referências, mas é sempre bom conhecer aqueles que somam ao reino de Deus e promovem esse conhecimento, esse contato, essa edificação, utilizando os meios, a tecnologia que está à nossa disposição está aí para somar. Então, eu quero agradecer pelo convite, pela Amém. oportunidade e saudar a todos os que estão assistindo, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e espero que seja mais um momento de edificação e crescimento para a sua vida espiritual. Amém. Glória a Deus. Pastor, o senhor sempre foi crente? Não, eu tive algum tempo fora da igreja, não tive esse privilégio que muitos têm Uhum, de nascer no lar cristão. Mas aos 17 anos foi quando eu fui evangelizado por um jovem, uhum. quase da mesma idade, e ali naquele momento da minha vida eu tomei a decisão por Cristo e desde então tenho seguido ao Senhor, tentado fazer aquilo que é agradável aos olhos dele todos os dias da minha vida. Show de bola.
17 anos é uma idade até difícil, né? De ir para a igreja, de se Difícil. converter. Muita renúncia, É, muitos amigos, muita influência negativa, mas Deus nos deu essa graça. o senhor foi feliz aí quando disse que não teve a graça de nascer evangélico, e de fato, eu vejo alguns quando me perguntam a respeito de testemunho, mas cara, eu não tenho testemunho para dar, porque eu nasci na igreja. Falei, meu irmão, esse é o verdadeiro testemunho. Maior testemunho. É o maior testemunho, porque as pessoas acham que precisam ter uma vida fora para poder contar alguma coisa, que Deus foi bom na vida deles, quando não, na verdade não. Verdade. Deus é bom sempre, e quando é bom desde o início da vida, meu Deus, que maravilhoso. Isso evita-se muitos traumas, muitas experiências ruins, e apesar de nós sentirmos o perdão de Deus, é algo que fica de alguma forma, ainda que seja como uma cicatriz, Uhum, mas que a gente poderia ter evitado se tivesse essa oportunidade antes. Então é eu louvo a verdade. Deus por aqueles que nasceram num lar cristão ou que vieram bem crianças ou jovens, não tiveram uma série de experiências ruins, negativas, que acabam deixando aí as suas marcas. É verdade. Nessa época que o senhor se converteu, o senhor era até, vamos dizer, vida louca ou não? Era tranquilo? Não, era uma vida que eu não tenho nenhum tipo assim de alegria, sabe, de lembrar. É um tempo que a gente vivia longe de Cristo, longe de Deus, longe dos princípios. E isso nos levava a uma vida desgarrada, bebidas, drogas, outras coisas que desonravam a Deus, a família. Então, acabei me envolvendo com uma série de coisas que depois me arrependi Uhum, e abandonei, uhum, mas teve uma época, inclusive, eu e alguns amigos, né, formamos um grupo de dança, então nos apresentávamos em várias cidades, aquelas músicas de rua, dança de rua, né? Então uhum. acabou que isso aí acabava levando para outras situações também que desonravam a Deus. Então era realmente uma vida bem submersa no pecado. Uhum. Sempre em Cuiabá, o senhor é de Não, Cuiabá? eu nasci em Arenápolis, Ah, uma tá. cidade do interior do Mato Grosso, Uhum. cresci ali, depois morei um tempo em Cuiabá na adolescência e voltei para lá e foi aonde nessa ocasião que eu morava em Arenápolis eu me converti. Não necessariamente em Arenápolis, foi um período que eu saí da cidade, eu vim trabalhar em Sapezal. Aí nesse período, né, nesses meses que eu vim trabalhar aqui, foi aonde eu tive contato com o evangelho e me converti. Entendi. Era do seu trabalho esse jovem? Esse jovem trabalhava comigo. Inclusive, eu hoje entendo que foi uma providência de Deus. Uhum. Às vezes Deus cria situações para que nós possamos ser mais sensíveis à sua voz. Uhum. E aonde eu estava ali na cidade, no meio dos amigos, naquela curtição toda, eu não teria parado para ouvir. Mas ele cria uma situação de dificuldade, onde eu tive que sair da cidade, vim trabalhar em Sapezal, e aí no meio do nada, sem amigos, sem conhecer ninguém, ali este jovem, que também era da mesma cidade de Arenápolis, mas eu nunca tinha visto ele na vida, nem né, imaginava que eu encontraria alguém ali da cidade, e lá estava ele. E aí à noite, na hora do descanso, ele propôs fazer um culto para os trabalhadores. E ali ele começou a cantar alguns hinos, leu um texto bíblico, falou alguma coisa. Eu me senti tocado, permaneci quando todos foram embora. E aí, quando ele viu que eu estava ali, ele me fez uma pergunta: e você não quer tomar uma decisão Uhum. hoje de seguir a Cristo? E aí comecei a me lembrar de um breve período que eu havia frequentado uma igreja evangélica com a minha mãe, um tempo bom, tempo de pessoas que sempre cuidaram de mim, me deram bons conselhos, pessoas que bem respeitáveis. Me lembrei de alguns hinos que eu aprendi ali. Aquilo veio à minha mente e eu me pensei comigo, por que não? Uhum. Porque esses amigos que eu tenho hoje, é, aquela amizade muito superficial, aquela amizade que parece que é, muito condicionada ao que você tinha, não a quem você era. E aquilo, de certa forma, me incomodava. E eu pensei naquele momento que ele fez o apelo, eu disse, bom, eu não tenho nada a perder. E então
por que não? Uhum. E aí dei a minha resposta para ele afirmativa, e naquele momento ele orou por mim, e algo extraordinário, sobrenatural aconteceu a partir daquele momento. Uhum. Porque eu dormi, mas dormi diferente, acordei diferente. Acordei às 5 da manhã, antes do sol nascer, e ali eu saí do alojamento onde estava e fui para o meio da plantação, muita soja, e o meu coração ardia, e eu, ali no meio daquela plantação, dobrei os joelhos e comecei a falar com Deus. Ah, Como há muito tempo eu não falava, eu senti ali naquele momento, naquela oração, Deus me ouvindo, recebendo a oração, me perdoando, renovando a minha vida. E foi algo sobrenatural, algo que não dá para explicar. Para alguém que não conhece, não tem experiência com o Espírito Santo, não. não compreenderia. É incrível que Deus trata no individual, né? A gente sente. Individual. É difícil explicar mesmo, porque Não, não tem nem como. não tem como. Não tem palavra para dizer. Muito legal. Muito legal até. A gente tem que honrar quem merece honra. E esse jovem, de fato, merece honra, porque 17 anos, propor um culto com pessoas que não conheciam e que não tinham interesse em Deus naquele momento. Sim, Maravilhoso. Isso é exatamente. um baita de um exemplo pra gente. Grande exemplo para mostrar que, Vitor, você não precisa de uma credencial, de um título, de um cargo, nem mesmo de um microfone. Aonde você estiver, como um cristão, como alguém que tem uma mensagem, ou melhor, você tem a única mensagem capaz de transformar a vida de um indivíduo. Onde você estiver, você pode promover essa transformação. Exatamente. É aí que vai o testemunho. Eu preciso carregar. Estava conversando com a Roberta, ministra de louvor ali da igreja nossa, na Casa da Bênção, hoje, e ela falando a respeito disso também. Deus ele não nos trouxe, não nos chamou para ser cheio somente. Deus nos chamou para transbordar aonde a gente está. E o transbordar é isso, né? É se encher e passar para os outros. Assim como uma esponja. Quando eu encho ela d'água, por onde ela passa, ela vai derramando água, ela vai respingando água. A gente precisa ser assim, por onde andar. Né? E parabéns para esse jovem. O senhor lembra o nome dele? Não? Lembro, jovem Rogério. Rogério. Depois nós acabamos nos separamos. Ali ele foi para um outro trabalho. Mas depois, quando eu voltei para minha cidade, eu voltei fui para a igreja, e ele era da Assembleia de Deus. Uhum, Então pensei, preciso procurar a igreja Assembleia de Deus e localizá-lo, agradecê-lo e pedir mais conselhos, né, para uhum. esse começo. E curioso que eu cheguei na igreja e comecei a procurar, mas um jovem chamado Rogério era um jovem anônimo, poucos conheciam. Olha aí. Anônimo diante dos homens, mas diante de Deus já era alguém que tinha um grande fruto. E ali depois eu reencontrei, nos tornamos amigos, Uhum, né? Frequentava a casa deles e nos ajudamos uns aos outros. Graças a Deus, ali eu fui bem acolhido, muitos jovens ali fervorosos, que tinham também tido experiências ruins no passado, mas que agora estavam numa outra dimensão, a dimensão espiritual diante de Deus. uhum, E aí eu comecei a me identificar com eles naquele momento, apesar que foi um momento que houve uma certa, digamos assim, dificuldade, porque os amigos foram atrás, né? Cadê o nosso amigo? Vamos uhum, trazer de volta, uhum. vamos. E aí, naquele momento, eu descobri que realmente o meu lugar era na igreja, na presença de Deus, e a partir de então fiz a minha renúncia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Por ser tão difícil na juventude fazer algo assim, quando faz, é muito bom. Né? E daí, desde então, aí o senhor começou a caminhada. Né? Começamos a caminhada, foi sem dúvida, hoje eu posso afirmar com toda certeza absoluta, a melhor decisão da minha vida foi entregar a minha vida a Cristo. Glória a Foi Deus. torná-lo, recebê-lo como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a receber não somente bênçãos espirituais, mas bênçãos de todos os aspectos possíveis. Uhum. E uma dessas bênçãos foi encontrar o amor da minha vida na igreja, uma jovem temente a Deus, que também estava buscando aquele que Deus havia preparado para ela. Eu acredito que eu orei um pouco mais do que ela, porque ela foi acima do que eu esperava, né? Uhum. Acima das minhas expectativas. Mas ela
acredito que ela não orou tanto, porque ela dizia assim, olha, eu não quero ninguém que chama Antônio. E também não quero alguém que não tenha pelo menos uma casa. Aham, Justo, né? aham. Mas Deus tinha outros planos. Falou, fica tranquilo que a casa vai vir. Pode chamar ele de Tony, mas vai ser esse aqui mesmo. Show de bola, show de Foi bola. muito bom. Engraçado, assim, que hoje eu conto, a gente dá risada, mas um dia eu estava na porta da minha casa, já depois de uns 2 anos de convertido, pensava, Deus, eu queria constituir uma família, mas, Senhor, como? Moro numa cidade tão pequena, não tenho a profissão, não tive a oportunidade de estudar, como que eu vou ter uma família? Com quem vou casar? Quem vai querer casar comigo? E aí eu tinha essa preocupação e orava, Deus, prepara, me ajuda, cuida, orienta. E foi um dia que Deus resolveu atender a oração. Uhum, Minha esposa hoje, ela morava em outra cidade, mas a minha vizinha que morava do lado da minha casa, era irmã dela. uhum, E essa vizinha, vendo o meu testemunho, né, um rapaz temente a Deus e de família, ela falou de mim para a irmã dela, olha, tem um vizinho que você poderia conhecer, gostaria que uhum, você conhecesse. Falou uma, falou duas, até que ela resolveu, não, hoje eu vou para conhecer esse vizinho. uhum. E ali fomos apresentados, convidei ela para ir no culto comigo à noite, um culto de jovens, fomos, e a partir de então nos conhecemos, conversamos e ali eu nunca mais quis deixar ela, nem como começamos ali uma amizade, namoro, noivado. Nós nos conhecemos em abril de 97, dezembro de 97 nós nos casamos. Olha aí. Consequência, eu digo sempre, a decisão por Cristo me permitiu tomar outras decisões sábias. Escolhi de acordo aos critérios estabelecidos pela palavra de Deus, uma jovem de família que teme ao Senhor, que também tem desejo de servi-lo, de morar no céu, e aí deu certo. E sempre vai dar certo quando for assim. Sim, Daqui uns dias eu vou ministrar lá em Mutum para um grupo de jovens de 13 a 17 anos, na idade que o senhor se converteu. sim, E eu vou justamente falar a respeito de decisão. Porque essa decisão que eles vão tomar agora, que é o início da vida, né? Estão saindo da adolescência e entrando na juventude, é o que vai mudar completamente a vida deles para frente. Esse exatamente. tipo de decisão, esse tipo de testemunho que o senhor acabou de dar, de buscar em Deus uma companheira, um companheiro, é excepcional para um casamento feliz. Sim, É o principal, é a base de tudo. fundamental. Quando a gente traz Deus para a situação, ele faz conforme o querer dele. Né? Aí a coisa flui da maneira correta. Né? É isso. Mas muito bom, E muito bom. aí, em decorrência disso, depois de casados, veio a minha primeira filha, Beatriz, Uhum, cujo nome é justamente esse, é Bem-aventurada, e foi legal. uma felicidade para todos nós, recebendo a nossa primeira filha, que já teve a alegria, o privilégio de nascer em um lar cristão. Uhum, Cresceu ali sendo educada, culto doméstico, frequentando a escola dominical, cresceu, né, se tornou uma jovem temente a Deus uhum, e sempre seguindo os nossos conselhos. E um dos conselhos que nós demos para ela foi: filha, priorize agora, enquanto você for criança, adolescente, seus estudos, dedique-se à família, dedique-se à igreja e espere no Senhor. Ele tem preparado alguém, e uhum, esse alguém, no tempo certo, quando você também estiver preparada, ele vai criar uma situação para que vocês se conheçam. uhum, E aí Deus preparou, e ela conheceu hoje, foi o seu primeiro namorado, o uhum. Zelmo, meu genro, e hoje é o seu marido. E nós estamos aqui hoje podendo contar, né? Quando em tempos anteriores eu falava para jovens, contava testemunhos, usava os exemplos, e hoje eu tenho a satisfação de poder usar o exemplo da minha filha, que foi uma jovem que cresceu, temeu ao Senhor, teme ao Senhor, e soube fazer escolhas porque ela recebeu conselhos baseados nas Escrituras, Uhum, colocou em prática. As irmãs dela vêm seguindo o mesmo exemplo. A minha segunda filha, Laura, já tem 21 anos, uhum, nunca teve nenhum namorado, está esperando também o tempo certo, está terminando sua faculdade de Direito. uhum, A minha filha caçula tem 16 anos, também nunca teve nenhum namorado. Ou seja, elas souberam
priorizar as coisas, sabe que tudo tem um tempo certo. Uhum. E é aquilo que você falou. Eu também tenho aconselhado alguns jovens nessa área de relacionamento. E eu digo porque a segunda maior decisão da vida é com quem você vai se casar. É. E essa decisão, ela tomada a partir de um contexto em que você já conhece Deus, serve ao Senhor, sem dúvida, ela será norteada por princípios e a sua escolha, ela tende-se a ser a melhor possível. Porque É. você não vai escolher segundo o seu coração enganoso, segundo a sua mente que pode, né, estar cheia de cobiças, concupiscências, mas você vai escolher segundo valores, princípios e a orientação de Deus na sua vida. Amém, glória a Deus por isso. E as coisas se repetem, né, seu Antônio? O senhor vê que a esposa do senhor orou um pouco menos que o senhor, a Bia também orou um pouco menos, né? Osiel, pelo amor de Deus. Tô zoando porque o Osiel tá aqui, viu, gente? Joelho no chão, né, Osiel? O Osielmo, ele é um camarada muito inteligente, É. sabe? Ele ora bastante, Deus dá umas estratégias para ele, porque quando ele chegou lá em casa, né, eu fiquei sabendo assim alguns rumores que alguma coisa podia estar acontecendo, dele estar indo lá, e aí eu já fiquei preparado, né? Falei, bom, então vou me esperar porque o discurso, né, Aham. primeira filha, não vai ser assim tão fácil. Mas ele já chegou e, irmão Antônio, eu vim aqui, né, eu e a Bia já estamos orando há 8 meses. E eu falei, rapaz, já tá orando quase um ano, já me quebrou no meio aqui. Já pôs Deus no Não, negócio, né? já, aí já. Não, amém, então, né? Demos uns conselhos ali, abençoamos o início do namoro. Amém. E aí passou-se alguns meses, eu fiquei sabendo que o negócio ficou sério. E aí falei, bom, agora já vai vir o pedido de noivado. Não, mas Uhum, agora vai ser um negócio, vai ser uma conversa mais séria, porque uhum, namoro, né? Tudo bem, agora noivado, não. Aí já pensei comigo, vai ser lá na sala, todo mundo sentado, inclusive eu chamar as outras meninas também para participar aqui do discurso que eu vou preparar. Então, assim, tava na minha mente programado, né? E aí ele foi, pegou o ônibus, foi lá, pegou. Daqui a pouco a gente, né, tá ali naquele momento de descontração, aí desce todo mundo, fomos para a piscina refrescar um pouco, uhum, foi a brasa, né? uhum. Aí quando eu percebo, só tá eu e o Osiel dentro da piscina. Aí ele chega assim, meu Antônio, eu queria falar uma coisa com o senhor. Eu quero casar com a Bia. Eu, Na bom, piscina, Osiel. agora quebrou toda a minha programação ali. E foi ali mesmo que a Meu Deus, gente tava com esse homem mesmo, foi. viu? Não, é muito, muito estratégico. Glória a Deus, Osiel. Pô, tem que passar umas dicas depois, bicho. Tem que passar umas dicas. Amém, glória a Deus. E beleza, daí o senhor converteu com 17, até o casamento foi quanto tempo? Olha, depois que nós nos casamos com 20 anos, né? 20 Então anos. foi 3 anos. 3 anos. Beleza, tava no gás ainda, Tava. na paixão primeira. Sim, primeiro amor, fervor. Show de bola. Até o senhor ser pastor, como é que foi a caminhada? Aí foi uma caminhada longa, Uhum, difícil. A vida cristã, diferente do que alguns pensam, ela não é uma vida fácil. A renúncia, ela não ocorre apenas no dia da decisão por Cristo. uhum, A renúncia, ela ocorre diariamente. Todos os dias você tem propostas para fazer coisas que não agradam a Deus. Então nós precisamos ter essa firmeza. Então nós nos casamos. A minha esposa, ela era de outro ministério. Inclusive tem algo interessante aí nessa história, e sempre eu conto, né, nos encontros com jovens, eu digo que, inclusive essa semana eu estive quarta-feira com jovens ali da igreja, e o tema foi esse, com quem casar. uhum, E aí uma das perguntas foi com relação à profecia. Existe profecia para casamento? Como que Deus confirma? E aí eu contei o meu testemunho, porque depois que nós começamos a namorar, eu fui dar ciência para o meu pastor, né? Falou, uhum. pastor, o senhor é meu pastor, o senhor ora por mim, então eu estou namorando com uma jovem. E ela era de outro ministério. Assim, ele não recebeu essa notícia de muito bom grado e me deu um conselho, disse, não, pode terminar esse namoro aí. O namoro aí não é de Deus, não. Aí veio aquela
dúvida. Eu falei, mas e agora? Eu gosto dela, estou disposto a viver ao lado dela o resto da vida. É uma menina que me deu, né, se interessou por mim também, e nunca uma menina assim como ela havia se interessado. Eu falei, não, não posso perder essa oportunidade, mas também não posso fazer algo que seja contrário à vontade de Deus. Uhum. E fiquei naquela dúvida. E foi aonde um jovem, mais uma vez, Deus usou um jovem, e me ajudou a dar prosseguimento na minha decisão. Ele disse assim, olha, a maior confirmação de Deus para a sua vida, principalmente no relacionamento, vai ser o amor que você sente pela outra pessoa. Então, se Uhum. você ama, está convicto disso, está disposto a sofrer o que vier adiante por ela, essa é a confirmação que você precisa. E aí eu dei sequência na minha decisão, continuei o namoro, ignorei o que o pastor havia me aconselhado, né? Nesse ponto, discordei Uhum. e me casei com ela. E depois de algum tempo casados, como ela havia nascido num lar cristão, nessa igreja a qual ela frequentava, eu até me dispus a estar com ela ali um tempo, para conhecer o ministério, conhecer a doutrina, de repente até me adaptasse ali, ficaria por ali mesmo. Afinal de contas, eu entendo que Cristo é quem salva, o Evangelho é maior do que as denominações, e mas não me adaptei. Não era uma igreja pentecostal, Uhum. e eu já tinha nascido no meio pentecostal e experimentei a chama, o fogo, o poder do Espírito, eu já era batizado com o Espírito Santo. Então disse para ela, olha, é assim, você pode ficar aqui, não tem nenhum problema, mas eu vou retornar para a minha igreja, aonde eu tomei a minha decisão inicial e aonde eu tenho desejo de servir a Deus. E isso depois de quase um ano. E ela disse de uma forma muito sábia, ela chegou para mim e disse, não, onde você estiver eu estarei. Eu não casei para mim ir para uma igreja e o meu marido para outra. Então nós vamos para a Mais mesma uma igreja. confirmação de que era ela mesmo, né? Exatamente. E nós vamos servir a Deus aonde você decidir. Então, naquele momento, eu mais uma vez tive a convicção de que ela era a pessoa que estaria ao meu lado, né, nas decisões mais importantes. E ela renunciou, foi comigo, e hoje, depois de 26 anos, né, nós servimos a Deus, continuamos na Assembleia de Deus. Depois de casados ali, depois de casado, um pouco mais depois que havíamos ali retornado para a Assembleia, esse pastor, que foi o meu primeiro pastor, ele me chamou, nos convidou para irmos na casa dele, Uhum. e para um almoço, eu e minha esposa, e nós fomos, né? Uhum. Afinal de contas, nada contra, né? Uhum. E apesar dele ter dado um conselho que eu não concordei, não segui, Aham. foi bom, sem mágoas, né? É. Ele me convidou e fui, almoçamos, nos recebeu muito respeitosamente, com muito carinho, como sempre. E no final, ele se direcionou para nós e disse assim, o Tony, carinhosamente sempre me chamou assim, irmã Rosicléia, nome da minha esposa, eu gostaria de pedir perdão para vocês. Quero pedir perdão porque eu dei um conselho e esse conselho, hoje eu vejo que eu estava equivocado no É. conselho. Ali eu tive uma aula de humildade, Uhum. porque apesar da posição, apesar de ser um pastor presidente, ele reconheceu que é suscetível a erro também. Ser humano, qualquer um Uhum. de nós, né? Nós não cremos na infabilidade, como Exato. alguns querem atribuir para determinadas pessoas. Todos nós podemos falhar. Sim. E ele reconheceu isso, eu achei muito um ato de humildade. E continuamos sendo amigos até hoje. Ele frequenta a minha casa, apesar de morarmos distantes. Eu visito, vou na casa dele, fico hospedado na casa dele, eu e minha esposa, é amigo das minhas filhas. Uhum. Então, nós precisamos ter uma convicção, uma confirmação da parte de Deus, mas a maior confirmação, eu digo, continua sendo o amor. E aí nós conseguimos ali fazer os ajustes necessários. Os primeiros anos não foram fáceis. Uhum. Todo relacionamento tende-se a ter esse período de adaptação, de ajuste. Né? Então, a presença ali, muitas vezes, de conflitos no relacionamento não significa que você se casou com a pessoa errada. Não. Né? Hoje nós temos pessoas aí, no meio cristão, inclusive, que estão há 10, 15 anos casados e ainda fazem esse tipo de pergunta: será que eu casei com a pessoa errada? É. Gente, isso não existe.
Você está casado, é a pessoa certa é a pessoa com quem você está casado. Faça dar certo. É isso aí. Busque os princípios, os valores, os conselhos bíblicos e faça dar certo. É o que eu costumo dizer. Você pode casar com a confirmação de Deus, pode vir até um profeta dizer, ó, é essa, viu, para você não ter dúvida. Pode descer até um anjo do céu dizer, ó, realmente é essa, é esse. Mas se vocês dois, depois de casados, não se esforçarem para fazer dar certo o relacionamento, não vai dar certo. É difícil. Então, o que eu digo? Depende mais do casal que está junto do que do próprio Deus. É. Deus faz a parte dele. Olha, procure uma pessoa assim, Deus prepara. Eu até brinco com as pessoas, Deus, às vezes Deus prepara até mais de uma, porque vai que a pessoa não percebe, deixa passar batido, perde a oportunidade, então Deus não vai ser tão mal também de preparar uma única pessoa, uma única chance. Não, Deus prepara aí. Agulha no palheiro. É, e você escolhe, só que a decisão é sua. É isso aí. Você escolhe por quê? Porque se lá na frente você não vai culpar Deus. Ah, Deus, o Senhor que falou, né? Não. Você escolheu. A decisão é sua. Você tem livre-arbítrio. Como servo de Deus, como filho de Deus, nós temos a decisão, o livre-arbítrio para escolher questões como essa, né? E aí, estamos aí, nós fomos sempre muito atuantes na obra, sempre servindo a Deus, sempre na escola dominical de manhã, levando nossas filhas desde pequenas para terem esse hábito de frequentar a igreja, mas não só na igreja, em casa. Então nós sempre fomos educando elas. E aí a gente teve uma certa dificuldade justamente porque eu não tinha um preparo profissional, não tinha uma profissão. Então tive algumas dificuldades na questão financeira. E aí foi aonde, depois de 3, 4 anos de casado, algo, né, aconteceu ali quando eu decidi fazer a faculdade. Apesar de morar em uma outra cidade, tinha que viajar quase 40 quilômetros, mas era a opção que tinha. Então, fiz o vestibular e passei. E eu trabalhava numa empresa onde trocava turno, trabalhava uma semana à noite, outra semana de dia. E aí eu disse para minha esposa, passei no vestibular, mas é incompatível o horário, porque é todo dia à noite. Todo dia eu precisava pegar o ônibus, viajar, assistir aula e 11 horas da noite voltar para casa. Não tinha como. E um dos períodos era de 4 horas da tarde até meia-noite. Então eu ia perder uma semana de aula, ia reprovar por falta. Sim. Sabe qual foi a resposta dela? Ela disse assim, meu amor, estuda, sai do serviço, deixa que eu banco todas as despesas até que você consiga outro emprego ou até que você conclua a faculdade. Ela já trabalhava já há algum tempo, quando nós nos casamos, inclusive tinha já um bom salário, então ela disse, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, porque como que vai ser a nossa vida daqui a alguns anos, nós dois sem estudos? Eu também não consegui, ela já tinha tentado 2 vestibulares para medicina, indo morar em Cuiabá, fez curso, mas não conseguiu, é uma faculdade difícil, né? Mas ela deu esse apoio. Então eu fiquei tranquilo. Visão, isso é Olha que visão. Visão. Você que tá procurando aí, ó, procure alguém que trate você como o princeso que você é, cara. É isso aí. Dê valor, invista. Né? Então ela foi, nesse momento aí, um instrumento de Deus mais uma vez na minha vida. E eu fui lá e pedi conta mesmo pro gerente. Falei, o senhor pode me dispensar aí, porque passei no vestibular e vou estudar. E aí, inclusive, até ele procurou um cunhado meu que trabalhava lá, e disse, olha, procura lá o seu cunhado, fala para ele desistir. Ele tá meio doido. Não, ele vai passar fome, vai sair daqui, é a única empresa da cidade, o que ele vai fazer depois? Eu, não adianta, pode dar as contas para ele que ele não vai se voltar, não. E aí foi aonde nós começamos a estudar, né? Fizemos o primeiro semestre, segundo, terceiro, mas as coisas foram ficando difíceis. Aí foi o momento que eu cheguei para ela não, diante de Deus, né? Falei, Deus, muito obrigado pela oportunidade, cheguei até aqui, já tem 1 ano e meio, sem independência, sem PF, mas tá difícil. E sabe o que era mais difícil? Não era a questão de faltar as coisas em casa, porque isso ela estava suprindo, mas o problema é que as pessoas começaram a falar. E até alguns parentes, né? Infelizmente, sem essa visão, sem esse entendimento, criticando, né? Diz, você toma cuidado, porque ele vai terminar essa faculdade e vai deixar você a ver navios. Falando pra ela? Sim. E aí, entendi. só que ela, né, nunca deu ouvidos, né? Ela sabia, nós tínhamos o nosso combinado, então
Mas isso me incomodava. Uhum. E aí chegou um ponto que eu disse, Deus, eu não aguento mais. Eu Uhum. vou trancar a faculdade, vou procurar um serviço, nem que seja numa fazenda, no meio do mato, mas eu preciso trabalhar, porque a minha dignidade estava sendo Ferido. afetada naquele Uhum. momento, né? E aí foi aonde eu comecei a orar, e um dia eu estava dentro da sala de aula, um colega chegou, escreveu na lousa, concurso público, inscrições abertas, uma vaga, e a vaga era justamente para a cidade onde eu estava fazendo a faculdade, Uhum. que era a cidade de Barra do Bugres, Uhum. para o Ministério Público. Uhum. Uma vaga de técnico. O salário já era maior do que eu ganhava na empresa que eu tinha pedido para sair, só que era para trabalhar só 6 horas, meio período. Entendi. Falei, Deus, é isso. É isso que eu preciso. Meio Uhum. período dá para me pegar, estudar de manhã, fazer os trabalhos, trabalho à tarde, já vou direto para a faculdade. Expliquei certinho para Deus. Uhum. E se o senhor puder atender essa oração. E eu estava ali orando, peguei todo o conteúdo programático, pesquisei, via os livros que eu consegui na biblioteca, alguma coisa na internet, só que na época, 20 anos atrás, não era tão fácil como hoje. Uhum. E eu não tive acesso a alguns materiais que estavam no conteúdo programático. Mas aí, ali na faculdade, passado alguns dias, esse mesmo jovem, esse mesmo moço que já era concursado Uhum. lá, então por isso que ele divulgou, ele chegou para mim com um livro e disse assim, Antônio, faça favor, me chamou no particular, tira uma cópia desse livro aqui, esse livro está no edital, vai cair na prova, eu consegui esse livro, não é um livro que está acessível, mas eu quero que você estude, tá? Quero que você se dedique, não fala para ninguém não que eu te dei esse livro aí, porque para evitar, a gente tem outros amigos aí que pode ficar, né? Sim. Mas eu quero que você leia e estude porque eu tive um sonho. Ele não era crente, Uhum. mas eu tive um sonho e eu sonhei que você tinha passado. Aquilo para mim foi um sinal. Falei, Deus está me dizendo assim, olha, faça a sua parte que Eu eu, faço a que eu minha. faço a minha, né? Uhum. Então eu estudei muito, li todo aquele conteúdo do edital e orei bastante também, fiz propósito com Deus. Eu queria muito aquela vaga, precisava daquela vaga e fui fazer o concurso. O concurso deu ali mais ou menos 35 por 1, só era Uhum. uma vaga, Uhum. 35 inscritos. E eu fui aprovado justamente com 35 pontos, que era o mínimo para ser classificado e aprovado. Ninguém mais foi aprovado, Olha. nem classificado. Se eu não tivesse sido aprovado, teria que ter feito um outro Outro. concurso Aham. para poder suprir aquela vaga. E aí eu entendi, Deus, o Senhor está me dizendo que o Senhor me ajudou a lembrar daquilo que eu estudei. É. Então, assim, existem conquistas e Deus nos direciona, Isso. mas Ele também né, pede que a gente faça a nossa Com parte, certeza. que é estudar, nos dedicar, nos esforçar para que nós possamos sentir aquela alegria de conquista. É. Valeu a pena o esforço. Uhum. Por isso que Deus não nos dá tudo assim de mão Não. beijada, como muitos Senão não tem gostariam que valor, fosse. né, Não, a pessoal? gente não daria o devido valor. Não valoriza. Hoje eu valorizo, hoje eu estou há 21 anos nesse cargo, Uhum. depois para mim já não tornou interessante fazer outros concursos, né? Terminei a faculdade, fiz as pós-graduações que eu tenho hoje, pós-graduação na área de tecnologia, na área de direito, na área de teologia. Uhum. Então, assim, o salário melhorou, Uhum. né? Com o tempo de carreira vai subindo de nível, Sim. e hoje eu estou tranquilo porque é um emprego que eu consigo conciliar com a obra. Né? Consigo escrever, consigo viajar, consigo ministrar. Então, assim, estou tranquilo, contente, e a minha esposa do meu lado. Hoje ela não precisa trabalhar porque o meu salário é suficiente para Uhum. mantê-la, para manter nossas filhas. Então, respeito ela hoje, nunca, jamais vou ter a ousadia de dizer para ela é meu dinheiro, é meu salário. Não, é nosso. É. Até porque lá atrás foi ela quem acreditou, O ela que esforço foi investiu, ela conjunto, que né? sofreu exatamente. Então, assim, a gente construiu tudo junto, Uhum. né? Tanto na área de material, tanto na área familiar, como na área espiritual. Jamais posso tirar o mérito de que só cheguei aonde estou hoje como pastor, como escritor, como palestrante, porque eu tenho uma mulher sábia ao meu lado. Uhum.
E é interessante ver que o Ministério do Senhor, a gente estava conversando, o Ministério do Senhor é voltado para a família, né? E é uma construção. Sim, Nada é à toa. Deus coloca as situações e a isso. maneira que ele constrói. É tudo com propósitos. Né? O Ministério do Senhor hoje é baseado naquilo que o Senhor construiu. Isso. Né? Na conversão lá de 17 anos, depois no casamento novo, 20 anos é Sim. novo para casar e casou, firmou família, né? E desde então construiu-se uma família bem estabelecida. Nessa visão da sua esposa de bancar a casa enquanto o senhor estudava, pensando lá na frente, isso é a visão de Deus, não é humana. Porque o homem dificilmente enxerga dessa maneira, tanto é que Sim. as pessoas falaram para Sim. ela que ia Sim. dar errado, né? E isso é a visão de Deus. E quando a gente estabelece isso na nossa casa, e é interessantíssimo a gente pegar para esse lado, porque o ministério do Senhor hoje é construído em cima daquilo que o Senhor viveu. Então a ousadia em falar, a autoridade em falar é muito maior. Né? Então a gente tem que buscar o nosso ministério naquilo que a gente vive, de fato. Né? Porque querer maquiar um negócio é difícil, Sim. é complicado, Exatamente. né? E a paixão, e é nítido ver a paixão do Senhor pela sua esposa. Com Né? certeza. Não consigo viver sem ela. Ah, glória a Deus. Pastorzão, aí teve o livro no meio do caminho, né? É, Vida Plena no Espírito. Vida Plena no Espírito. Esse livro ele foi publicado recentemente pela editora Palavra Fiel. E, a princípio, eu fui convidado para escrever um livro sobre família, que é Uhum, uma área que nós já atuamos aí já quase 2 décadas, né? Aconselhando casais. Nós temos um curso para noivos. E esse curso para noivos nós já aconselhamos aí dezenas de casais, inclusive esse casal lindo que participou desse curso. uhum, É uma deficiência, infelizmente, eu tenho falado, eu tenho cobrado nosso ministério que implemente isso a nível de igreja, a nível né, institucional, para que nossos jovens entrem nessa fase da vida com mais informação, com mais orientação. Mas nós temos feito esse trabalho de forma voluntária, eu e minha esposa, nós recebemos esses jovens na nossa casa mesmo, temos ali algumas sessões de aconselhamento, uhum, e temos visto aí, acompanhado algumas pesquisas feitas nessa área, isso a título de incentivo para que as lideranças promovam esse tipo de trabalho em suas igrejas, nós temos visto que o índice de separação naqueles jovens que foram aconselhados, que participaram no curso nupcial, né, de aconselhamento, e que permaneceram firmes na igreja, o índice é 0,000 alguma coisa. cai. Então, assim, é muito baixo o índice de jovens ou de pessoas que se casam, né, e que depois venham a se separar. Por quê? Porque foram orientados. Uhum, Eles entram no casamento sabendo já com as expectativas corretas, não com uhum. aquela ilusão de o casamento é só mar de flores, é só beijo, abraço e outras coisas mais. Não, o casamento é Sabe de isso, nada, não sabe. mas também tem os, né, Tem, tem os problemas, tem os tem a conflitos, construção. é uma construção. Né? Casamento se constrói. E aí, mas daí, apesar de termos sido convidados para escrever esse livro, mas que já está em laboratório sendo trabalhado, Uhum, eu quis escrever este livro que traz o título Vida Plena no Espírito, uhum, que é um livro que fala sobre o Espírito Santo. uhum. O Espírito Santo, que muitas vezes já foi no passado negligenciado, né, pelos cristãos, não entenderam, não compreendiam corretamente. E hoje, eu, inclusive, lendo recentemente foi lançada a Teologia Carismática do pastor César Moisés, Uhum. e ele escreve, né, quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele traz uma informação interessante. Ele fala o seguinte: olha, nós temos muitos livros no Brasil que falam sobre o Espírito Santo. Só que a maioria desses livros ou são obras traduzidas de autores estrangeiros, ou são de autores de tradição não pentecostal. Ou seja, nós, o povo pentecostal, e né, falamos tanto sobre o Espírito Santo, Não escreve temos sobre. pouquíssimas obras sobre o Espírito Santo. Então, Uhum. assim, os autores pentecostais brasileiros que têm obras publicadas no Brasil sobre o Espírito Santo são raros. Eu não sabia, mas, quer dizer, sabia, mas não tinha essa dimensão, né? Uhum. E fiquei muito feliz de poder saber que temos contribuído com uma obra
para a edificação da igreja. Que é tão necessária, né? Muito necessária. E aí eu parti da carta de Paulo aos Efésios. Uhum. Porque a carta de Paulo aos Efésios, quando nós estudamos ela, nós percebemos que se trata de uma síntese de tudo aquilo que Paulo escreve nas demais cartas. Tudo que ele fala lá em Coríntios, Romanos, Gálatas, ele sintetiza em Efésios. Uhum. Alguns até chegam a dizer, alguns estudiosos, que Efésios não seria necessariamente uma carta, mas que ela seria uma síntese da doutrina que Paulo apresenta nos seus escritos. Certo. Bom, sem entrar nesse mérito, considerando, né, uma carta, nós entendemos que é uma carta muito poderosa. Uhum. Ela se divide em 2 megatemas. Uhum. O primeiro megatema está nos 3 primeiros capítulos, e ela procura explorar o seguinte tema: quem somos nós? E aí Paulo vai explicar que nós somos a igreja de Cristo, e eu enfatizo a questão do Espírito Santo. Qual a ação do Espírito Santo nessa identidade da igreja, Uhum. né? Em responder quem somos nós. E aí eu analiso primeiro a referência de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós fomos selados pelo Espírito. Uhum. Então, quem somos nós? O povo selado. O povo que pertence a Deus. Nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo, nós temos uma identidade, nós temos um Senhor, nós pertencemos a Ele e nós temos o selo. Nós temos a garantia, né? A garantia que nós somos dele é justamente o selo do Espírito Santo em nossa vida. A justificação veio por Exatamente. Jesus e o selo pelo Espírito Santo. Exatamente. Que é associado ali à regeneração, Uhum. ao novo nascimento, né? E no capítulo 2 ele avança dizendo que nós somos morada do Espírito. Uhum. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. Uhum. Então, não só marcados, selados, mas a própria habitação de Deus aqui na terra. Isso é muito poderoso. Muito. Quando nós chegamos no capítulo 3, ele vai dizer que nós somos corroborados, fortalecidos pelo Espírito no nosso interior. Então, a ação do Espírito ali, conforme apresentado por Paulo aos Efésios, aí eu exploro cada uma dessas referências e cada referência se torna um capítulo do meu livro. Uhum. Selados, habitados e corroborados. Então, essa é a primeira parte. Mas e a segunda parte de Efésios? O que nós devemos fazer? Uhum. Uma vez sabendo quem somos, a igreja, né, selada, habitada e fortalecida pelo Espírito, o que nós devemos fazer? Aí entra capítulo 4, manter a unidade. Uhum. É um dos pontos principais do capítulo 4 de Paulo aos Efésios. Uhum. Porque o Espírito é que promove a unidade. Uhum. E aí quando eu falo de unidade da igreja, aqui eu entro numa questão interessante também, porque lá no capítulo 4, verso 11, né, diz que ele mesmo, Jesus, deu. Aí ele vai falar sobre os ministérios, Uhum. né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, doutores, visando o quê? Ele explica: a edificação da igreja. Uhum. Mas a igreja não somente local, eu entendo que a igreja universal. Como corpo. Então eu não limito, eu não posso, porque a Bíblia não me permite fazer isso, limitar o meu ministério, por exemplo, à minha igreja local. Uhum. O ministério que Deus me deu é muito maior. E também a unidade a qual nós somos convidados a manter, segundo o texto de Efésios, também não se trata de uma unidade com a denominação a qual eu pertenço. Uhum. É muito maior. Uhum. Eu explico isso aqui no meu livro, onde nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo que habita, que atua e que capacita na Assembleia de Deus é o mesmo Espírito que abençoa, que salva, que cura, que guia os irmãos da Batista, da Casa da Bênção, da Presbiteriana. Então nós temos as diferenças, temos, mas o Espírito é o que promove a unidade. Glória a Deus por isso. E aí eu vou explicar que eu, Vitor, Beatriz, nenhum de nós somos capazes de promover a unidade. Quem promove essa unidade é o Espírito, porque ele habita em mim, habita em você, habita em nós e nos dá convicção, a certeza de que nós somos filhos do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Nunca nos vimos, nunca nos conhecemos, mas somos irmãos, temos comunhão. Sensacional. Então, assim, qual é o nosso papel, então, se é o Espírito que promove essa unidade? Manter. Nós precisamos manter a unidade.
Se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, você tem o Espírito Santo e ele promoveu essa unidade enquanto cristãos, enquanto igreja de Cristo, corpo de Cristo, eu preciso trabalhar, me esforçar para manter essa unidade. E qualquer atitude minha que venha contrário a essa manutenção da unidade é uma obra da carne ou é obra do maligno, mas não é obra do Espírito, porque o Espírito sempre estará nos incentivando a mantermos essa unidade. Eu não posso criticar um irmão de uma denominação por ele ser diferente de mim, por ele pensar, ter algumas questões que somos diferentes. Isso faz parte de qualquer sociedade, qualquer comunidade. Mas aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos enquanto Cristo como nosso Salvador, aquele que morreu por nós, o seu sangue perfeito, isso é suficiente. E o Espírito Santo promovendo essa unidade, essa fé, é suficiente para que nós possamos ter uma comunhão. Nós não precisamos concordar em tudo. Né? Nós temos irmãos aí de outras tradições, a qual eu respeito, mas discordo, porque eu sei que isso não os impedirá de chegar no céu. Né? Então, se eu puder contribuir para ampliar a visão, amém. Mas se não, a questão da salvação não necessariamente está em jogo. Então, nós precisamos ter essa visão de unidade, sabe? Isso me preocupa muito quando determinada denominação arroga para si o título de não, nós somos melhores porque somos grandes. Tá, mas essa quantidade aí, ela traz qualidade? Eu me preocupo muito com essa questão. Falo sobre discipulado, bato muito nessa tecla, porque a igreja, ela tem um propósito. Mas não é um propósito apenas, é um propósito tríplice. Ou seja, se divide entre adoração, evangelização e edificação, que é o discipulado. Então, quando a igreja deixa de perceber um desses propósitos, nós corremos um risco de perder a identidade. Uma igreja que não adora ou adora apenas de forma litúrgica, religiosa, sem um propósito ali no interior do seu coração, uma igreja que deixa a desejar na evangelização, uma igreja que se preocupa apenas com a manutenção dos seus membros, sem apresentar lá fora o Cristo vivo, está deixando a desejar também dentro do seu propósito. Uma igreja que não promove a edificação dos seus membros, o discipulado, e o discipulado, quando eu falo discipulado, diferente do que alguns pensam, não me refiro apenas ao novo convertido, que também deve ser discipulado. Sim. Mas os jovens, Sim. nas suas escolhas, nas suas decisões, precisam ser discipulados para o casamento. Os casados precisam ser discipulados para não deixarem de ser casados, para continuarem casados, vencer os desafios. Os mais velhos para que não caiam no esfriamento. Exato. Então o discipulado ele é abrangente, é algo contínuo, é algo que precisa ser continuamente ser buscado e praticado e valorizado pela igreja. Então, eu falo aqui nesse livro sobre a questão da unidade. Eu falo no capítulo 5 sobre ser cheio do Espírito Santo, na visão de Paulo, porque a visão de Paulo sobre ser cheio do Espírito Santo é diferente da visão de Lucas. Essa expressão enchei-vos do Espírito é uma expressão de Lucas. Ele que usa isso lá no Evangelho, ele que usa lá no livro de Atos. Sim. Então, ser cheio sempre é Lucas, mas Paulo usa uma única vez em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Só que esse enchei-vos do Espírito aqui, tanto no contexto como no próprio texto, fica claro que ele está se referindo não ao carisma, não ao dom, não ao batismo com o Espírito Santo, ele está se referindo ao fruto, ao caráter cristão. Tanto é que quando ele prossegue na explicação, enchei-vos do Espírito, sujeitai-vos uns aos outros. Enchei-vos do Espírito, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Enchei-vos do Espírito, não tem ponto ali, é só vírgula. Enchei-vos do Espírito, maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. Enchei-vos do Espírito, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Está tudo dentro do contexto enchei-vos do Espírito. Então, é no sentido de caráter, de fruto, de vida transformada, né? Uma vida transformada que impacta a sociedade. Então, nesse sentido que eu explico e eu abordo a questão da vida cheia do Espírito Santo. E finalizo no capítulo 6, que eu acredito que é um dos capítulos mais conhecidos, né, da carta aos Efésios, que ele fala sobre a armadura de Deus, né, e uma dessas armas
ela é chamada de espada do Espírito. Uhum. E é a única arma, inclusive, que é explicado o que se trata. E diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa espada, ela tanto pode ser uma arma de defesa, como também pode ser uma arma de ataque. E aí eu vou desenvolver dentro dessa temática esse livro. Maravilhoso, porque ficou muito bem distribuído. É. A primeira parte a gente precisa. É intencional, que a gente precisa ter identidade para Sim. depois saber viver como. Senão você não vive. É. Não consegue desenvolver os O senhor propósitos. estava falando a respeito de igrejas, né? O natural é que ovelha gere ovelha. É assim que funciona, né? E uma igreja, uma ovelha sem identidade gera outra ovelha sem identidade. Então, para a gente começar a curar toda a igreja, a gente precisa, para a gente começar a curar as pessoas de fora, eu preciso começar a curar as pessoas de dentro. Sim, As de dentro precisam ter identidade, intimidade, correto. né? Tempo com Deus e tudo mais, para que quem comece a chegar para dentro Sim. comece a aprender nesse meu sentido. Nós precisamos colocar em prática, dentro da nossa comunidade, o fruto, né? Todos os aspectos que envolvem o fruto do Espírito, que é o amor. Uhum. E uma questão que me preocupa muito é justamente a indiferença, é esse esfriamento que existe nos nossos relacionamentos dentro das comunidades. As pessoas estão distantes, as pessoas estão se cumprimentando sem se olhar nos olhos. Exato. Então isso cria um distanciamento, uma barreira, afeta a comunhão, vira-se ali acaba se gerando ali um egoísmo, né, um ambiente individualista, e não, a igreja não é isso. Então, as pessoas que vêm de fora, elas precisam ser impactadas por um ambiente em que as pessoas se amam, que as pessoas se preocupam, que as pessoas cuidam uma das outras. De fato, diferente do que tem no mundo. Sim, porque o mundo, a indiferença já toma conta de tudo. Então, ela precisa vir para um ambiente onde o amor, ele é a prioridade, né? Uhum. Então não podemos nos tornar apenas pessoas religiosas, porque a religião foi uma das questões mais combatidas por Cristo. Uhum. O judaísmo, que era a religião dos judeus ali, ele combateu, falou, vocês realmente precisam rever, porque esse sacrifício é uma das primeiras ações que ele tem quando ele chega em Jerusalém, que João registra no capítulo 2, depois ele transformar a água em vinho, é justamente ir lá condenar a hipocrisia que estava ocorrendo no templo. Então, assim, quando ele se encontra com Nicodemos, capítulo 3, o príncipe dos judeus, né, o mestre, o mais entendido de todos, ele diz, olha, vocês têm que nascer de novo. Essa religião de vocês não serve. Vocês precisam de uma nova experiência. Né? E qual é a experiência que vocês precisam? Do Filho de Deus, reconhecê-lo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, Nicodemos, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cabeça de Nicodemos fez né, com toda a religiosidade dele. Vou nascer de novo como, Senhor, né? Amém, glória a Deus. Pastor, e tá onde? Tá para vender em algum site? Sim, esse livro ele pode ser adquirido no próprio site da editora Palavra Fiel. Temos também disponível na livraria Cantares de Salomão, ali no Grande Templo. Certo. E aqui também tem alguns exemplares comigo. Então, se tiver alguém aí que queira adquirir, né, minha filha pode estar entrando em contato com a Beatriz, por encomenda. A gente pode estar mandando aí, entregar aí no endereço aí. Show de bola. Dos interessados. Fica a dica para sua leitura aí, pro seu devocional. Ser cheio do Espírito Santo nunca é demais. E entender sobre isso é muito bom. Pastor, show de bola. Muito obrigado pela tua presença. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso saber da conversão do senhor. Cada ponto que o senhor contou aí trouxe muita família, muitos pontos básicos que a gente precisa ter. Né? Eu te agradeço pela tua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço e conto com as vossas orações a nosso favor. Amém. Para que nós possamos continuar servindo ao Senhor, sendo um canal de bênção na vida de outras pessoas, de outras famílias. E conte com as nossas orações para que esse canal possa se expandir cada vez mais, né, e alcançando aí um maior número de pessoas. Amém. Para que elas possam conhecer e saber o que Cristo pode fazer na vida de um ser humano, na vida de uma família,
é quando Cristo se torna Salvador e Senhor, tudo muda e muda para melhor. Amém. Não somente nessa vida, porque nós vamos viver aqui com uma maior alegria, né, a alegria do Espírito, que você não encontra em nenhum outro lugar. E, além disso, você vai viver com a esperança de vida eterna, com a certeza que teu nome está escrito no livro da vida e que a morte é somente uma passagem para aquilo que de melhor está por vir. Glória a Deus. Obrigado. Gente, peço para você de novo, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, compartilha, curte, tá bom? E faça esse canal crescer. O Mó Paz vai ficando por aqui. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo episódio.